Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos, esta aula ela é destinada à turma do sexto ano, tá? A gente vai dar continuidade ao material de geografia e para poder me acompanhar, você tem que abrir o livro, tá? O caderno 1 ainda, módulo 4, página 270, turma do sexto ano. Esta é a última aula deste caderno 1, tá? Quando eu voltar, a gente já vai estar falando aí do caderno 2. Tá bom? Módulo 4, agora para a gente finalizar. Essa é uma parte 2, né, do vídeo, porque eu já havia iniciado, já havia falado com vocês sobre cartografia. Então vamos colocar aqui, ó, parte 2, tá bom? Parte 2. Então vamos voltar, curva de nível, assunto de hoje, meu querido. Professor, o que é isso? O que é isso? Professor, curva de nível, nunca ouvi falar. É de comer de... Calma, que a gente vai aprender hoje sobre isso. E para falar sobre curva de nível, você tem que entender que ela está relacionada a relevo, tá? A mapas que trabalham a questão do relevo. Professor, o que é relevo? Relevo é aquela superfície da Terra analisada, tá bom? De forma bem objetiva, simples, tá? É a superfície terrestre. E ela se apresenta de diversas formas. Você provavelmente já viu montanhas, você já viu, por exemplo, regiões que elas são mais profundas, como se fossem grandes crateras. Você já viu, por exemplo, regiões mais planas. Então, isso aí é um relevo, tá? É uma área terrestre, é uma superfície terrestre. E para cada tipo, aliás, para cada tipo de relevo, você tem aí um nome, você tem características, tá bom? Então, por exemplo, para te lembrar, ó, nós temos aqui em relação ao relevo, vou te colocar 3 para ficar bem fácil para vocês lembrarem. Primeiro aqui, planície. Planície é um tipo de relevo, planície. Outro tipo de relevo, pessoal, outro tipo de relevo é o planalto. Planalto. Outro tipo de relevo aqui, ó, para lembrar vocês, depressão. Depressão. Depressão, depressão, também dentro da geografia. É um tipo de relevo, que é aquele relevo abaixo do nível do mar, é aquele relevo profundo onde a gente tem a presença de uma área mais em declive, né, não em aclive. E planalto não, planalto a gente já tem aí como se fosse uma montanha, só que mais nivelado. E planície é o que geralmente a gente vê, tá? São superfícies mais planas, ok? Mais retas, mais regulares, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal. Área da superfície terrestre e altitude do terreno. O que isso aqui tem a ver? A gente está falando de mapa de relevo, tá? A curva de nível ela se apresenta dentro desse tipo de mapa. E a área da superfície terrestre é um tipo de característica que a gente analisa nesse mapa. Por exemplo, se ele é uma planície, se ele é um planalto, se é uma depressão. E a altitude do terreno também é uma característica que é analisada se a gente pegar, por exemplo, a curva de nível, tá bom? Então, a curva de nível, ela nada mais é do que linhas que unem pontos de mesma altitude. Curva de nível é linhas que unem pontos de mesma altitude, tá bom? Então, vamos lá. Curva de nível eu até desenhei aqui para você para conseguir visualizar melhor, mas eu também vou colocar uma imagem daqui a pouco que a gente vai analisar cada figura. Então vamos lá. Linhas que unem pontos da mesma altitude. Eu fiz um desenho aqui básico para vocês para mostrar, por exemplo, um tipo, tá, de superfície terrestre. Nós temos aqui como se fosse um morro, ok? Um morro, tá? Esse morro aqui representado muito bem pela professora Isadora Barreto, né? Uma obra de arte aqui para vocês. Ele tem intervalos, tá? Essas linhas aqui, elas seriam essa curva de nível, tá bom? Essas linhas que eu desenhei aqui são as curvas de nível. Só que entre cada linha tem um intervalozinho. Você percebeu aqui, ó, tem um espaço aqui, tem outro espaço e aqui também tem outro espaço. Se eu quisesse colocar mais uma curva de nível aqui, eu poderia, tá? Se eu quisesse representar, e poderia colocar mais uma.
Essas linhas que são as curvas de níveis, tá? Curva de nível, melhor dizendo, entre elas, melhor falar aqui, tem um intervalo altimétrico, tá bom? Esse intervalozinho tá dizendo que há aqui a consideração de um metro entre o outro, altimétrico, e aí por isso que eu coloquei 10 metros aqui, 20 metros aqui, 30 metros aqui, 40 metros aqui. Por quê? Porque cada linha que aparece, cada curva de nível aqui que aparece, está aparecendo a cada 10 metros. Por isso que eu comecei a base com 10, depois eu coloquei 20, 30, 40. Então o intervalo altimétrico, ou seja, a distância entre uma curva e outra, entre uma linha e outra, esse espaço que fica aqui é de 10 em 10 metros. 10, 20, 30, 40 metros, tá? 10 aqui, pula para cá 20. Esse aqui é o intervalo altimétrico. Essa linha, ela está representando uma curva de nível, tá bom? Ficou claro aí para você? Então, para a gente poder visualizar melhor e conseguir aqui fazer a observação, é só você abrir seu livro, depois está na página 271, porque a 270 é quando começa o conteúdo. E lá você vai ver figura A, figura B, figura C e figura D. Cada figura que aparece nesta página, ela tem ali uma explicação, uma legenda, que eu vou comentar agora para você. Então eu vou projetar aqui na tela a imagem, tá? Vou sair para você visualizar melhor. Então vamos lá? Essa imagem que você está vendo agora representa aí, por exemplo, a figura A, a figura B, a figura C e a figura D. A figura A, essa primeira que você está visualizando, ela nada mais é do que a visão frontal, tá, de um morro, com marcações das curvas de nível. Essas linhas que aparecem são as curvas de níveis aí marcadas, tá bom, através de linha. Essa figura B é um perfil topográfico do morro. Professor, o que é um perfil topográfico? Gente, topográfico vem, por exemplo, ali dizer para você que é um mapa, uma carta, uma área sendo analisada de forma mais detalhada, tá? Então, carta topográfica, por exemplo, é quando eu pego uma área e detalho essa área. Então, essa figura B é um exemplo de um perfil topográfico do morro, tá bem mais detalhado. A figura C é a projeção desse perfil topográfico no plano. Tá? Tem toda uma sequência. Primeiro tem uma visão desse morro, depois eu tenho aí um perfil topográfico onde eu começo a detalhá-lo. Na figura C eu já tenho uma projeção dele em um plano, que é esse como você está vendo na figura C aí na imagem. E na figura D nós temos um mapa hipissométrico do morro. Agora tu percebeu que na figura D você consegue visualizar, por exemplo, cores, você consegue visualizar, por exemplo, que há uma proximidade da linha em um determinado ponto e não há tanta proximidade no outro ponto. Isso, pessoal, porque o perfil topográfico aí, aliás, o perfil hipissométrico do morro, ele está sendo analisado de uma forma mais detalhada, com características como cores. Você pode observar também um rio, né, lá na imagem, que você pode acompanhar no livro, essa imagem que eu projetei para vocês. Ou seja, há aí, dentro desses 4 planos, dessas 4 figuras, diversas características para trazer informação para você, tá bom? Outra forma de aparecer a curva de nível é na agricultura. A agricultura também tem uma técnica chamada curva de nível, tá? Na agricultura. A gente estuda isso geralmente no 7º ano, agricultura. E a curva de nível nada mais é, na agricultura, não é essa projeção aqui que a gente acabou de ver. Na agricultura, ela se apresenta como uma técnica, tá? Uma técnica que tem como objetivo o aproveitamento de terrenos mais íngremes. Então eu tenho, por exemplo, sei lá, um terreno que
eu quero fazer uma plantação, mas ele é um terreno muito íngreme, né? Ele é um terreno muito que tem uma certa elevação. O que se faz para poder aproveitar esse terreno e aproveitar a água da chuva? Se faz escadarias, ok? Eu construo diversas escadarias, como se fossem escadarias nesse terreno, e faço as plantações aqui nessas escadarias. Assim eu aproveito a água da chuva, tá? Que vem e não lava esse solo de uma forma tão impactante como lavaria se não tivesse essas curvas de nível, tá bom? Então aproveito a água da chuva, eu permito que a água infiltre mais e assim a minha agricultura ali a minha plantação, ela tenha um maior proveito. Eu espero que tenha ficado claro, a gente se vê na próxima aula e claro, sempre na Agenda Edu.